Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico, Deuteronômio capítulo 31, verso 12. E eu quero já começar agradecendo, em nome da equipe de professores, Cláudia e o Marcelo, pela sua participação na classe, pelo tempo que nós tivemos juntos. Foi uma classe muito rica para nós. Aquilo que nós pesquisamos, aprendemos e oramos foi muito bom. E nossa oração é que esses frutos continuem. Apenas demos o início para o estudo de um tema tão importante. Agora precisamos continuar aprofundando. Deuteronômio 31, verso 12, diz assim: Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Pai, obrigado, porque o Senhor nos tem reunido, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado ao nosso coração acerca da Tua vontade. O Senhor tem nos levado a temer o Senhor. Não é medo, é reverência a um Deus que é tremendo, que é poderoso, que é perfeito, que é justo, que é santo, que domina sobre tudo e todos de forma majestosa. Obrigado, porque nesse semestre o Senhor nos atraiu a Ti mesmo para ensinar ao nosso coração. Agora, nós pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir essa palavra, a viver a partir dessa palavra. E nesse encontro que temos hoje, que o Senhor preparou para nós, seja a oportunidade de solidificar essas verdades e clamarmos ao Senhor. Por favor, nos ajude a viver essas verdades, para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja conhecido através da Tua igreja, para que as nossas vidas experimentem a vida abundante que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, até a Sua gloriosa volta, pois nós oramos em nome dEle. Amém. Muito bem. Opa, não é isso que está aqui não, no meu. Masculinidade, feminilidade e a Bíblia, parâmetros para a interação entre os sexos. Esse foi o nosso curso nesse semestre. Qual era o nosso objetivo? Era contribuir na consolidação de sua fé e do caráter cristão na sua vida. E nós trabalhamos para ajudá-lo a aperfeiçoar um relacionamento em amor e cuidado, em mutualidade no corpo de Cristo, a sua igreja, e a compreender a vontade absoluta de Deus revelada em sua palavra e suas implicações para a vida cristã. Verdade absoluta porque nós lidamos no nosso mundo com verdades relativas. Qual foi o nosso caminhar para atingir aquele objetivo? Então, nós tivemos a apresentação do curso, nossa primeira aula lá atrás. O Homem e Mulher, Obra da Criação, foram 2 momentos, uma introdução na primeira aula, e depois a Cláudia trouxe para nós uma aula completa. Homem e Mulher, valorizando as diferenças. Nós estudamos sobre intercambiabilidade dos papéis masculino e feminino. Nós estudamos sobre a questão da autoridade e submissão. Nós tivemos uma aula sobre a responsabilidade do homem, andar segundo a imagem de Deus, e também uma aula sobre a mulher e a sua verdadeira feminilidade, como Deus preparou para ser, seu propósito para isso. Cláudia trouxe para a gente a reflexão sobre o feminismo. Nós seguimos refletindo sobre a tendência natural do ser humano, a nossa natureza depravada, como somos tentados a viver em pecado. Pastor Kleber esteve aqui e trouxe uma aula sobre conselhos para toda a família.
E no último domingo nós vimos sobre conflitos, como lidar com conflitos. Vimos conflitos à luz da palavra de Deus, pelo menos 3 categorias de conflitos, e como a gente resolve, como a gente lida com cada um desses conflitos. Muito bem. O que a gente quis responder, e eu queria que você pensasse agora se nós conseguimos responder isso. Qual o verdadeiro significado da masculinidade e da feminilidade? Em que aspectos homens e mulheres são fundamentalmente iguais? Em que aspectos são fundamentalmente diferentes? Essas diferenças foram definidas na criação ou são resultado da queda? Outras perguntas que nós desejamos responder desde o início. Como essas diferenças afetam nossos papéis no lar, na igreja e na sociedade como um todo? Esses papéis são intercambiáveis, ou seja, podem ser trocados? Como educar a nova geração para que cresça sexualmente sadia? E chegando hoje ao final do curso, você compreendeu o desígnio de Deus para o homem e para a mulher nas várias esferas de interação entre os sexos? E, ao mesmo tempo, reconheceu e confrontou as ameaças à instrução bíblica sobre esse assunto? Quando você chega no final, você olha e fala assim, o mundo está torto, está fora desse propósito, e hoje eu sei olhar para a Bíblia e sei tirar da Bíblia as respostas que Deus tem para nós, para essa realidade que vivemos? Eu espero que sim. É o meu desejo sincero. Você valoriza a beleza da criação divina do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança, e a singular missão de cada um, homem criado como homem com um propósito, mulher criada como mulher com um propósito, e isso como algo que deve ser valorizado, alvo de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Você vive suas diferenças singulares, ou seja, como homem e como mulher, de maneira consciente e gratificante para louvor e a glória de Deus, como Ele preparou para ser? Bem, era isso que a gente queria. Se você não conseguiu, a culpa é nossa. Nós não fomos claros, não conseguimos passar o material para vocês, e você está convidado a fazer o curso totalmente de novo, com esses mesmos professores pecadores que se dedicarão melhor. É certo que a culpa não é de um ou de outro, mas do conjunto daquilo que a gente está construindo juntos. Mas nosso desejo é que aquilo tenha chegado ao seu coração, o ensino tenha chegado e você consiga ter as respostas que o mundo exige de nós. Muito bem. Então, chegamos ao momento das perguntas. Então, agora é a hora de você responder ou perguntar aquilo que nós não conseguimos responder. Mas eu vou começar com uma, enquanto você vai pensando aí na sua, a que chegou para a gente. Quando seu marido não é crente e quer impor coisas que não agradam a Deus, além de orar, o que fazer? Quando o seu marido não é crente e quer impor coisas que não agradam a Deus, além de orar, o que fazer? Quem quer responder? À luz do que nós estudamos aqui. Ou à luz também do que nós não estudamos, mas que Deus já te ensinou na palavra. Alguém gostaria de responder? Ebenezer quer. Aí seria a aplicação de 1 Pedro 3:1, não é, pastor? Vamos abrir lá? 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Primeira carta de Pedro, depois de Tiago, capítulo 3, verso 1. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do vosso procedimento de sua esposa. Por meio do procedimento de sua esposa. Vou ler o 2. Ao observar o vosso honesto comportamento,
cheio de temor. Então, nosso irmão Ebenezer diz que nós podemos começar a responder essa pergunta olhando para isso aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O que mais? Pastor Heber, aí eu vou ter que... É um grande problema, porque a gente vai ter que conflitar com outros textos, né? Por exemplo, o livro de Oséias, no capítulo 4, Deus está fazendo um conflito entre todo um povo de Deus, e ele diz assim, olha, todos vocês são mentirosos, todos vocês são gananciosos, e todos vocês se iludem quanto à verdade. Ele faz esse conflito e diz assim, olha, o que prevalece entre vós é só mentira, é matar, é ganância, é adulterar. E aí ele fala, há homicídio sobre homicídio. Todavia, por isso, eu é que vou contender com vocês. E ele continua essa história. A ideia é fazer... na verdade, o final de toda essa história, ele diz assim, existe um conflito, e eu que vou fazer esse conflito entre vocês. Porque não nascem de vocês nenhuma paz, não nasce de vocês nenhum espírito saudável. Aí começa por aí. E no final da história toda ele diz assim, não há verdade entre vós, não vai haver nenhuma relação entre vós. Aí eu quero parafrasear isso com a nossa relação, nós não somos Deus, mas entender, eu como ser humano, quando eu tenho um conflito com alguém que não tem o mesmo espírito que eu tenho. Alguém que não pensa como eu penso. O próprio Deus fala, olha, se existe na minha relação com o meu povo, não existe alguém que pensa como eu penso, só vai haver morte. Agora eu, parafraseando, entre eu com alguém que não pensa com o mesmo espírito que eu penso, só vai haver morte. Então, eu lembro desse texto de Pedro, mas eu sei que há uma profundidade muito maior do que alguém em santidade tentar promover um bem no outro que não sabe escutar o mesmo espírito que você pensa. Então, a gente pode até aprofundar sobre isso. Ok. Existe um conflito, pensa diferente de mim, não pensa como eu, não tem o mesmo espírito. E aí, como a gente resolve? Deixa acontecer porque Deus que está no controle e quer que assim seja, ou existe uma resposta do mesmo Deus, como lidar com essa situação? É essa a resposta que nós precisamos encontrar. E nós vimos vários textos aqui durante o nosso curso que ajudam a gente a responder isso aqui. E eu não vou dar cola agora. Estou esperando todo mundo lembrar agora. Vamos lá, gente? Hora de botar a cabecinha para pensar. O que nós vimos aqui sobre masculinidade e feminilidade, sobre como é que tem que ser o relacionamento, para ajudar a gente a responder? Tem uma pessoa que tem essa dúvida. Quando o seu marido não é crente e quer impor coisas que não agradam a Deus, além de orar, o que fazer? Oi, Wesley. A pensar a respeito, né? Eu creio que numa das primeiras lições, os senhores comentaram, né, e é uma coisa até que eu e Regina, né, quando nós dávamos curso de casais, nós falávamos que era a questão da a mulher e o homem são submissos, né, ao seu par, né, à esposa e ao marido, que está também sob a missão de Deus. Tá? Então, pela pergunta da pessoa, o marido dela em questão, ele, a despeito de ser o marido dela, ele não está, aparentemente, pela ação que ela relata aí, sob a missão de Deus. Então, o nosso primeiro compromisso de todos nós é com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos ensina. E por mais desgastante que seja, e vai ser, né, e pode ser, ela, nessas orações, ela vai pedir a Deus orientação para a maneira como se referir, como falar ao esposo que ela o ama, ela o apoia, mas que com relação a esse pedido específico dele, ela não pode acompanhá-lo, apoiá-lo, porque vai de encontro
a fé dela em Jesus Cristo. Tá? É desgastante? É. Poderá ser desgastante? Será. Mas eu creio, né, que seja esse o procedimento. Pensando numa resposta bem prática. E eu penso assim, que Deus vai honrá-la à medida que ela der essa postura dela diante de Deus, dizer que Deus está de fato acima de todas as coisas na vida dela, e que Deus é soberano na vida dela. Né? E Deus vai honrá-la e transformar esse marido em algum momento, não no tempo desejado dela, mas no tempo de Deus. Isso vai aparecer na vida dela. Ok. Atos, capítulo 5, verso 29, é um princípio bíblico que deve ser considerado diante dessa pergunta. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é contexto conjugal de Pedro aqui, óbvio. Para você lembrar, eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Eles são proibidos de pregar o Evangelho e testemunhar de Cristo. E eles, então, dizem, para nós, o que nós aprendemos importa obedecer a Deus antes de obedecer a vocês. Então, nós vamos continuar obedecendo a Deus. Então, a esposa deve olhar para um texto desse e qual o princípio que vem? Eu vou fazer aquilo que o meu Deus quer que eu faça, vou obedecê-lo, e não ao meu marido. Ok, isso criou um conflito. Não criou? Criou um conflito, porque ele vai falar assim, não, você vai me obedecer, ou você vai fazer do jeito que eu quero. Você é minha esposa. Ele falou assim, não, não vou, porque isso está contra a palavra de Deus. Eu falei, eu não creio no seu Deus. Isso é problema seu e o seu Deus. E ela falou assim, não, mas eu vou ser fiel àquilo que eu creio, então não vou fazer o que você quer. Tem um conflito instalado. Precisa resolver o conflito. Como resolver o conflito? Aula passada. Eu acho que eu não fiquei claro. Quando eu peguei o texto de Oséias, eu quis dizer o seguinte, que não são categorias, dizer assim, vai estudar no colégio X, outro vai no Y. Não é isso. A categoria é muito mais profunda. São categorias em que fala assim, o cara não quer mudar. Não são as atitudes dela que vai fazer ele mudar. Ele não quer mudar. Eu estou falando dessa categoria, e não de categoria de dizer assim, olha, se for nessa área, então você vai dizer que não aceita. Não, ela sabe que ele não vai mudar. E ele vai se fazendo de vítima, ele vai mentindo, como o texto diz, ele vai mentindo e mentindo, adulterando e roubando, e planejando na sua alma, sempre um abismo chamando outro abismo. Não é a atitude dela vai mudar ele. Não é pegar o texto de Pedro e dizer a atitude. Ela entende que nas categorias que ele se aprofundou, ele não muda. É disso que a gente está tratando. Então, nesse sentido, dois espíritos não vão andar juntos se pensam diferentes. Quando pega o texto de Pedro, está falando numa relação em que os dois caminham e pensam diferentes em categorias naturais, normais da vida. Era disso que eu estou falando. Ok. É porque quando o seu marido não é crente e quer impor coisas que não agradam a Deus, além de orar, o que fazer? Então, ela não é específica, mas colocou, quer que você faça coisas que não agradam a Deus. Quer impor, quer que ela faça coisas que não agradam a Deus. Por isso que a gente vai para as coisas naturais da vida. Eu não entendi, você aprofundou sim a questão, e é importante, mas estou tentando primeiro que a gente responda essa aqui, que é bem prática. Bem prática. As diferenças, alguém que a gente sabe que não vai mudar, tá, eu não mudo, ninguém muda ninguém. Nem marido crente com mulher crente muda o outro. Nunca mudou, nunca vai acontecer. Esse é o nosso problema do nosso complexo divino. A gente quer ser Deus e quer que o outro seja a nossa imagem e semelhança, porque a gente está certo, então o outro tem que ser igual a mim. É um problema nosso, pecado nosso. Mas a questão prática que é, nessas diferenças, como que a gente faz? Então, eu tenho que obedecer a Deus. Ok. Efésios 5:21 diz que nós devemos sujeitar uns aos outros. Ok. Mas naquilo que fere o que Deus tem, eu não posso. Não posso abrir mão da minha obediência a Deus. Se eu não posso abrir mão da minha obediência a Deus, criou um conflito com aquele que quer que eu vá contra. Como que eu resolvo o conflito? Nós vimos semana passada 3 categorias de conflito. Conflito de diferenças, conflito por causa do pecado,
e conflito por causa de interpretação diferente de algum tema bíblico. Esse aí pode entrar na segunda e na terceira categoria. Como que a gente resolve? Como que a gente resolve? Bem, item número 1 é orar. Orar, orar e orar. Tem 3 ali querendo falar? Tá aí, ali. Bom, pastor, meu nome é André. Oi, André. E o que eu poderia pensar junto com o irmão vai remeter ao princípio de Atos, mas também a Êxodo 20, né, não terás outros deuses diante de mim. Então a gente tem a primeira obediência a Deus. E às vezes a gente confunde, quando trata-se de submissão feminina, de dizer que a submissão é simplesmente a mulher ficar calada em silêncio. Sendo que, na verdade, se a mulher vê que o marido está caindo no precipício e ela ficar calada em silêncio, ela não foi submissa, no meu modo de entender. Então, o próprio texto de 1 Pedro, mais adiante, ele vai falar de algo que pode se aplicar também a essa situação. A partir do verso 13, né, 1 Pedro 3, 13 em diante, vai dizer o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, quer dizer, com gentileza e respeito. Então, se você responde, né, olha, isso eu não posso fazer de maneira gentil e respeitosa, é um caminho para o diálogo, né, para a resolução do conflito. Ótimo. Bem, então nós já temos aqui oração, temos obediência a Deus acima de todas as coisas, oração, temos um procedimento que constrange, temos uma abertura para diálogo. Diálogo, nós vimos sobre isso aqui, ele é essencial e fundamental. Como resolver conflito se a gente não conversa, se eu não expresso, se eu não coloco? Como o André colocou para a gente, com mansidão, com tranquilidade, com amor, com o objetivo de ganhar o outro para aquilo que você acredita, e não de convencer ou de impor, mas de ser instrumento para que o Espírito Santo persuada. Diga, Beneze. O senhor podia explicar para a gente 1 Coríntios 7,14? Deixa eu ver se eu sei. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Qual o contexto aqui do texto? Paulo está respondendo uma pergunta, início do capítulo 7, sobre impureza sexual. Capítulo 7, verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada um o seu próprio marido, e ele então começa a falar sobre o relacionamento conjugal, o lugar correto do sexo. Ele fala sobre casar e não casar, e a partir do verso 10, ele diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Para os dois isso. 12. Aos mais digo, eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E a orientação de Paulo é: se você está casado com uma pessoa e ela se converte, não se separe. Fala para o crente não deve se separar, se essa consente morar ou viver com você, e vice-versa. Aí o verso 14 ele diz, por quê? Está explicando por que isso não deve acontecer. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está querendo dizer? Que a minha convivência com a outra pessoa é influência sobre a sua vida
para aquele relacionamento familiar dentro da vontade de Deus. O crente vai viver conforme a palavra de Deus. E o seu agir, o seu viver de forma santa, separada, leva a família a viver da mesma forma, ainda que o outro não o queira. Porque ele antes está falando que desde que consinta. Porque se não consentir, fala assim, não, quero ver com você mais. Esse negócio de crente não é para mim, estou indo embora. E Paulo disse que se o outro vai, o que você vai fazer? Mas você não deve fazer, o crente não deve fazer. O crente deve agir de forma que, através da sua vida, do seu testemunho, alcance e o outro também seja separado. Por isso que ele vai falar, porque de outra forma os filhos seriam considerados impuros, no entanto, são considerados santos, também separados, e vão viver, crescer no ambiente familiar, onde se preza ou se tem a palavra de Deus a partir de um dos cônjuges crentes. Ok? Alguma contribuição? Júnia? Eu disse aqui que, dentro desse testemunho que tem que haver dentro de casa, o não aceitar o que é errado é testemunho. Pastor, não seria mais fácil responder essa pergunta se desse um exemplo para esse contra a palavra de Deus? Por exemplo, se o marido pedir para a esposa roubar, matar, o que ela vai fazer? Eu acho que fica mais fácil responder, porque aí aqui a gente foi para um campo mais, né? Eu ia falar que o primeiro ponto, a gente acho que falou sobre isso numa aula, não soube passar a aula, tá vendo? O primeiro ponto é que a gente deve, em primeiro lugar, obedecer à palavra de Deus, como foi colocado, né? No convívio, buscar a santificação do marido e nunca tomar a iniciativa, né, de deixá-lo. Agora, existe um limite nisso, e a gente falou sobre isso, por exemplo, na área sexual, se o marido quer te obrigar a situações que não são de acordo com a palavra de Deus, você não vai consentir. Na prática de crimes, né, eu acho que eu vou lembrar aqui da aula, eu acho que eu citei até o exemplo de mulheres de traficantes que acabam, nós estamos com um presídio feminino no Distrito Federal lotado de mulheres que aceitam participar da atividade ilícita do marido e estão presas por isso. Questão que a própria Jane mencionou aqui, no caso de obrigar a prática de outros crimes, né? Eu citei também uma coisa que estava nos nossos noticiários, que era a questão, por exemplo, das mulheres de corruptos, né, que consentiam com a corrupção praticada pelo marido e dela participavam, ou às vezes não participavam ativamente, mas usufruíam dessa corrupção. Então, a gente tem que se pautar dessa forma, obedecer a Deus em primeiro lugar, se manter ali. E eu acho que eu não mencionei uma outra situação, que aí o pastor pode aprofundar também, que é a questão quando você, dentro do seu casamento, né, buscando dar testemunho, buscando santificar o marido, quando a sua vida passa a ficar em risco, quando a questão da obrigação é a violência, né, doméstica, ou os filhos passam a correr risco de vida, que aí, assim, eu vou deixar para o pastor concluir. Seguinte, nós estamos definindo aqui aquilo que é claro, e são regras nas quais podemos confiar, direcionamentos nos quais podemos nos apoiar. Mas é aconselhável às pessoas, dependendo da situação que vivem, e olhando para o que nós estamos compartilhando aqui acerca da palavra, em havendo ainda na mente delas dúvida, que elas consultem o pastor, um presbítero, uma liderança da igreja ou irmãos mais maduros na fé. Por quê? Porque há circunstâncias que a gente vê na própria Bíblia que nós percebemos que Deus, em função da situação que a pessoa estava passando, permitiu que ela participasse de algo que em outra parte o próprio Deus condena. Exemplo, Naamã, ele é curado. Ele diz que ele precisa voltar, e quando o general, não, ele é general, Naamã, quem é que entrava com ele? Era o rei, não é? O rei ia para a celebração religiosa, ele falava, o rei, quando vai se ajoelhar, ele apoia no meu braço. E ele fala isso para Eliseu, né? E o que ocorre? Eliseu diz, vá em paz.
Por quê? Porque aquilo que ele fazia, ele entendeu, eu não posso fazer mais. Então, o que ocorre? Às vezes, em função do... Eu importa adorar a Deus do que a homens, e em função de eu vou buscar a minha vida de santidade, eu não posso coadunar com o pecado, às vezes a pessoa elege coisas que ela poderia transigir ali, porque o fato dela acompanhar, dela estar ou fazer, não implicaria numa ofensa a Deus, nesse sentido. E muitos conflitos entre casais, principalmente quando um dos cônjuges se converte e o outro permanece sem a conversão, surgem daí. E isso não coopera para uma aproximação do cônjuge não convertido da igreja e do evangelho. Por quê? Porque ele começa a ver essa série de coisas que vai minando. Então, eu creio que é importante, quando a pessoa lhe for bastante as orientações que são dadas, e são essas que devem ser dadas, amém. Mas se haver ainda alguma dúvida, que ela não permaneça na dúvida, que ela busque a orientação da igreja, porque no caso de Naamã, ele obteve a orientação do profeta e solucionou, né? Ok, muito obrigado, Walter Júnior. Respondemos a pergunta? O que você acha? Respondemos? Podemos ir para a próxima? Eu não tenho a próxima. Alguém vai fazer a próxima agora. Mas deixa eu fechar só isso aqui, né, à luz do que o Walter falou. A gente tem os princípios claros da palavra de Deus, que devem ser aplicados dentro de cada situação específica, como ele colocou. Então, você que fez a pergunta, se isso aqui não foi suficiente para trazer para você o entendimento de como conduzir a situação, precisa de mais, então, realmente, procure, pode me procurar, ou qualquer outra pessoa que você entendeu. O Walter Júnior, que deu a resposta tão boa, né? Vai poder te ajudar também, né, Walter? Mas eu estou à disposição, sem dúvida, porque, realmente, às vezes, você pode, a pessoa pode entender que algo é pecado contra Deus por ela estar acompanhando o cônjuge, mas que não seja da parte dela. E aí, mas é só cada caso, é um caso. Então a gente precisa analisar com calma. Dona Clara, depois a Júnia. Há um testemunho aqui da igreja, uma senhora, uma das pioneiras aqui, já falecida, ela orou quase 30 anos pelo marido incrédulo, dava muito trabalho, mulherengo, beberrão, e ela orando pela conversão dele. Ela faleceu do coração. E ele, quando já estava no hospital, já quase em coma, chamou um dos pastores, foi até o reverendo José Pereira, foi lá e pediu para ser batizado, porque ele cria em Jesus Cristo, que as orações da esposa foram ouvidas e ele queria estar com o Senhor. Então, aquelas pessoas continuem orando, porque mesmo depois que vá para o céu, as suas orações serão respondidas. O nome dessa senhora era Alpina. Só sobre a questão ainda do não aceitar, quando eu falei que também é parte do testemunho, é a forma também de não aceitar. Né? Eu posso não aceitar numa conversa amigável, posso não aceitar demonstrando a insatisfação, mas de forma que não traga contenda, né? Evitando a contenda. E quando a gente fala, às vezes, de não aceitar, a gente já pensa em discussão, em briga, em contenda. Mas, como a mulher sábia edifica a casa, ela pode não aceitar e Deus pode orientá-la a mostrar o seu descontentamento de forma branda e de forma firme, eu creio, mas sem a contenda. Ok. Então, pergunta respondida. Diga, André. É pergunta 2? Não, essa é a pergunta, né? No caso, um casal transgênero, né? Ele aceita a Cristo posterior, fizeram todas as modificações no sexo biológico, e aí vem para a igreja. Qual que é a postura que a gente vai adotar? A gente acolhe, a gente recomenda, sei lá, reverter? O que a gente... Pergunta boa, hein?
Para manter o padrão, eu vou fazer a pergunta. Quem quer responder essa? Se a outra ninguém queria, essa agora, hein, Walter? O Júnior pediu para a gente dar para o Walter responder. Apoio? Favoráveis, digam sim. Vamos lá, meus irmãos. E aí? Casal transgênero se converte, é convertido ao Senhor. Na nossa igreja, numa pregação aqui. O que nós vamos fazer? Vamos receber. O que o Evangelho diz? A gente ama, a gente acolhe. Ok, isso é o primeiro. Só um minutinho. Hã? Longe de mim, eu condenar qualquer coisa. Mas o aceitar uma pessoa transgênica que foi modificado, o que não foi modificado é mais fácil. Mas o que foi transformado, o aceitar não é estar conivente com outros problemas que possam surgir da mesma natureza? Eu acho que tem. Eu não sou médica, né? Então eu não sei dizer se tem como reverter uma cirurgia de mudança de sexo, né? Se for possível, o próprio convertido vai querer reverter. Mas se não for mais possível, eu acho que o papel da igreja é acolher, amar, e ele vai viver o resto da vida dele colhendo as consequências da transformação que ele escolheu fazer quando não era crente, né? Ok. Tem médico aqui para responder para a gente? Tem uma enfermeira. Serve também. Tem resposta para nos ajudar. Ah, tá aí. Não tem uma passagem bíblica para citar, mas a interpretação que eu faço é que o que importa para Deus, eu acredito para a igreja, é o coração arrependido. Então, não necessariamente uma mudança física e biológica é o que a pessoa se apresenta na igreja com o coração arrependido e disposta a servir e confessar a Jesus como seu fiel e salvador, não necessariamente tem que ter uma condicionante para isso. Então, não é ele ter que reverter que vai significar o que vai no coração. Então, se o coração dele está arrependido e ele assume um comportamento, né, de como ele nasceu, não necessariamente que haja uma mudança, eu acredito que o papel nosso, de cada um, é acompanhar e dar apoio para que ela continue no caminho seguindo com Jesus. Mas eu não tenho uma passagem bíblica agora que possa... Ok. Obrigado. Só um minutinho. Que eu acho que houve uma confusão entre o aceitar no sentido de acolher, não é aceitar o comportamento sem arrependimento, né? A pergunta foi no sentido se houve conversão, né? Que está implícito que houve arrependimento e perdão. E quando na verdade, nós como cristãos temos que estar de braços abertos, porque a gente está falando de transgênero, mas existem inúmeros outros pecados que a gente vai ter que ter a mesma postura para receber essas pessoas, que todo pecado que a gente pratica, havendo arrependimento, Deus perdoa, mas não quer dizer que nós não vamos colher consequências dessas práticas, desses pecados praticados. E vai ser a mesma situação. Nós, como igreja, temos que estar prontos a fazer o que Cristo fez por nós, recebê-los de braços abertos, como estão, não esperar fazer cirurgia ou não fazer cirurgia, mas esperar deles, sim, no comportamento do seu dia a dia, que esse comportamento manifeste a transformação ocorrida no seu espírito, né? Isso, até porque a palavra de Deus nos orienta como fazer isso. Então, Gálatas 6:1 vai falar como nós devemos trabalhar essa questão não apenas com casos específicos como esse, mas com cada um de nós aqui. Se a gente vê alguém em alguma falta, a gente tem que ir com mansidão, orientar, mostrar o que a palavra de Deus diz, andar do lado, ou exortar é andar do lado, pôr-se do lado e caminhar com a pessoa. É um processo da caminhada. A primeira atitude seria o quê? Acolher essa pessoa, vamos ver, como igreja, acolher a pessoa, vamos ver como é que foi essa decisão sua, o que está acontecendo na sua vida. Vamos ensinar, fazer você entender o que é essa nova vida em Cristo. E ela vai ser discipulada para entender. E Deus, sem dúvida, vai conduzir. Só complementando o que a irmã falou sobre o corpo, né? Claro que a gente vai ver se houve transformação de vida. Nosso corpo é mortal, né? Então não é tanto
a gente deve esperar tanto que ele reverta a situação, se não for possível, a situação corporal da pessoa, né? Nós vamos morrer, vamos ser enterrados, ou se formos arrebatados antes disso, seremos transformados. Então, essa casa que a gente vive, que é o nosso corpo, ela não tem tanto valor assim, como a gente dá, porque é o que a gente vê, né? Mas não tem tanto valor assim quando pensamos na morte ou no arrebatamento, né? O corpo tem valor porque ele é templo do Espírito Santo, mas ele não define aquilo que está dentro do coração. Aquilo que está no coração, sim, vai refletir no meu exterior. Então, o que está no meu coração deve me levar a uma exposição daquilo que está lá dentro. Então, o que está no meu coração é mostrado pelo que está do lado de fora. Por isso que o nosso problema é o coração. A nossa preocupação deve ser com o cuidado do coração. Porque eu posso estar aqui falando lindamente para vocês, mas o meu coração completamente tomado pelo pecado, e você acha, nossa, que pastor santo. E quanta corrupção existe aqui dentro, quanta corrupção acontecendo quando vocês não me veem. Então, só para a gente ter isso em mente também. Eli. Em relação à reversão da cirurgia, né, lá, eu entendo assim que o ladrão, quando se arrependeu na cruz, ele não teve tempo de restituir ou pedir perdão para quem ele roubou. Ele pediu para que o Senhor lembrasse dele, e na mesma hora, o que o Senhor respondeu? Estaria com ele no paraíso. Então, eu entendo assim que Deus está olhando o seu coração, a sua atitude, o seu momento, a sua fé naquele momento. Se houve arrependimento mesmo ou não. Ok. Então, partimos sempre da mesma premissa. A pessoa se converteu, então ela é nova criatura, está salva em Cristo, passou a ser meu irmão. Um homem que nasceu homem, fez cirurgia para se tornar mulher e se converteu, é meu irmão ou meu irmão? Meu irmão. Meu irmão. E agora, na caminhada com ele, eu vou ajudá-lo a entender a sua masculinidade biblicamente, para ele viver isso. Há a influência no fato de agora o corpo ser de uma mulher? Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Ele pode fazer uma reversão? Tem como? Não sei. Se tiver, ele deseja fazer? Se não, ele vai viver com aquele corpo adequado à situação de ser um homem. E aí entra o conflito na cabeça da gente, e nós vamos ter que lidar com essas coisas, viu? Mais rápido do que você acha. Se há possibilidade de reversão. Sim, que foi mencionado aqui. É verdade. Obviamente a gente tem que viver com o problema. Mas, perante a palavra, o que Deus criou não se muda. Eu gostaria que o senhor colocasse qual a sua posição em termos disso bíblico. Tá, mas então formula a pergunta, a afirmação que eu não entendi direito. As pessoas que têm esses problemas, o papel da igreja é aceitá-lo, acompanhá-lo. Uhum. Que eu já vi cenas em algumas outras igrejas que afugentou adolescentes por causa desse comportamento. Uhum. O senhor disse que se há possibilidade de uma reversão, sim, o senhor não sabe. Agora eu pergunto, o que Deus criou, a humanidade pode alterar? Não, não deve. Se eu nasci homem, eu sou homem, eu tenho que viver como homem. Altera, porque ele falou, se há possibilidade de uma reversão, tudo bem, foi essa Sim, palavra. sim. Então, admite que há possibilidade de uma reversão. É aconselhável que faça? Olha, se eu nasci homem e fiz uma cirurgia para ser mulher, agora eu vivo como mulher, aí eu me converto, sou convertido pelo Senhor, e agora eu entro num processo de transformação, de santificação, de entendimento que eu nasci homem, então eu sou homem, só que meu corpo agora é de mulher, porque eu, por causa do pecado, escolhi ser mulher, mas eu nasci homem. Agora eu fui convertido e o Espírito Santo começa a agir na minha vida para que eu volte a ser homem, porque Deus me criou assim. Agora nós entramos num processo de santificação. O processo de santificação pode, e é por isso que eu não sei cientificamente aqui, o processo de santificação, o Espírito Santo pode conduzir a pessoa a reverter. Então ela vai desfazer aquilo que foi feito.
Pode ser que o Espírito Santo conduza para não desfazer, mas ela vai ter que lidar com aquilo agora. Corpo de mulher sendo homem, como é que faz isso? Então, essa é a complicação para nós lidarmos hoje. Os princípios bíblicos são claros. Nasceu homem, é homem. Se transformou, tem que voltar a ser homem. Vai entender a sua masculinidade. É o processo de santificação, de transformação que o Espírito Santo faz. Talvez, no primeiro momento, a gente possa pensar, não, ela tem que desfazer. Mas o Espírito Santo vai conduzir isso dentro do momento. O mais importante é o procedimento, é a conduta, a forma de viver, que vai ser o testemunho externo do que aconteceu dentro do coração. Então, essa é a questão. Porque eu não sei se está na mente da irmã o fato de que Deus fez o homossexual, que é uma coisa que se levanta. Né? Deus não fez o homossexual, Deus fez homem e mulher. A homossexualidade já é deturpação do pecado, não é criação divina. Então, se Deus fez homem e fez mulher, e um homem resolveu se transformar em mulher, ou uma mulher resolveu se transformar em homem, está errado. Quando ela é convertida, qual é o processo? Voltar a ser o que Deus criou para ser. Começa no coração e passa por um processo de santificação. Eu acho que a gente coloca muita dificuldade nisso. Não é para isso. Uma vez que a pessoa se converte, gente, Deus é soberano. E aquele espírito, o primeiro passo é o espírito maligno que vai sair dessa pessoa. Então, automaticamente, acho que nem ela, pastor, espera a transformação tão plena, porque Deus é pleno. Né? Então, uma vez que aquele espírito maligno vai deixá-lo, ela mesma vai se transformando, tudo vai acontecendo pela glória de Deus, pela bondade do Senhor. Né? A gente fica nessa preocupação, a nossa preocupação, gente, tem que ser ganhar, que aquela alma, ela se voltou para o Senhor, ela se arrependeu. O cabelo, se era homem e agora e tentou lá ser mulher, vai cortar o cabelo, a barba vai crescer, vai pôr uma roupa diferente. Se não tem como reverter a situação, a roupa, as vestes, tudo nós vamos vê-lo com outros olhos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer morada naquela pessoa. E vai ser diferente. A gente tem que crer nisso. É como o pastor falou, em breve nós vamos estar vivendo isso. E a gente tem que ter uma cabeça sadia para acolher, para cuidar. Aí entra o processo de discipulado que vai ajudar na sua caminhada de santificação, que é o alvo do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Deixa eu dar para o Michel aqui, depois. Pastor, só um comentário. Como é fácil a gente aceitar o exterior, né, e sem enxergar o interior. Então, a pergunta que eu faço, qual é mais fácil? A gente aceitar um homem que parece ser crente, não sendo interiormente, ou um transgênero que exteriormente ele está alterado, mas interiormente ele é convertido? Muitas vezes no nosso meio nós temos pessoas que parecem ser crentes, mas o coração, o Senhor fala, está longe dele. E um transgênero ou qualquer outra classificação, ele está convertido ao Senhor. Então, o que é mais fácil? É uma boa reflexão para nós. Às vezes isso não precisa nem ser tão complicado, né? Gente tatuado, cabeludo, homem que usa brinco, essas coisas. Às vezes a gente tem um estigma, né, um paradigma, e fala assim, não pode ser crente. Não pode ser crente. Aí a gente acolhe o outro que às vezes tem um testemunho terrível, mas anda bonitinho, né, direitinho, não tem uma expressão exterior. Deixa ela falar ali, depois você, depois a Graça Holanda, e aí a gente vai orar, porque acabou. Bom dia. Eu quero pegar a palavra de uma mulher que falou ali na frente sobre o acolhimento. O acolhimento. Então, a igreja cristã, ela por si só, ela precisa de acolher. Por que ela precisa? Porque no Código Civil brasileiro rege a igreja. E nós estamos debaixo da Constituição brasileira.
Então, acolher o cidadão como pessoa, o comportamento dele é diferente do acolhimento. Ele chegar aqui nessa igreja cristã, ele precisa ser acolhido. Agora, não cabe a nós, meu ponto de vista, não cabe a nós ser o Deus Espírito Santo para determinar, investigar o interior desse casal para saber se ele será salvo, mudado ou transformado. Nós não somos o Espírito Santo. Como cristãos, como Jesus recebeu, sentou com os pecadores, e o Espírito Santo é que trabalhará na questão transgênica e modificativa. Nós não temos a capacidade de interferir no caráter, na personalidade, no estilo de vida, na maneira subjetiva de alguém aceitar a fé e por ela viver. Quem vai julgar a fé, a entrada no céu e a salvação é o Deus Espírito Santo e Jesus o Salvador. Nós, como instituição religiosa, sociológica, num país livre, de liberdade religiosa, liberdade de culto, nós precisamos, como disse duas mulheres ali na frente, acolher. Agora, o comportamento, a salvação, para onde ele vai, já é diferente. Essa é a minha sugestão sociológica de saúde emocional, saúde familiar. Agora, a questão intrapsíquica é diferente da religião ou religiosidade. Essa é a minha sugestão. Eu acolho de braços abertos, vou abraçar e beijar e amar qualquer um. Agora, o comportamento dele e a prestação de contas dele diante do Deus vivo é diferente. Não Amém. Sou eu que vou recebê-lo e nem julgá-lo. Amém. Desculpe aí a minha opinião como cidadã brasileira e como pessoa livre diante do Brasil, da Constituição e do Código Civil brasileiro, dos quais essa igreja está submetida. Ela é livre e todos podem entrar aqui, prestar culto e sair. Amém. Essa é a minha Qual opinião. o seu nome, querida? Desculpa aí a questão nome? Teológica. Seu nome? O meu nome é Marisa. Marisa. E eu estou apenas dando uma sugestão, Sim? Que é o meu entendimento. Ok. Nós precisamos acolher. O que acolher, as duas garotas sim. falam. Agora, o comportamento, aí não sou eu Ok, e só um nem minutinho. ninguém. Só um minutinho, Marisa. Pecadinho nem pecadão, Isso, né? só um minutinho. Desculpa aí, é apenas uma opinião. Ok. Só uma questão. Acolher, eu acho que ficou ponto pacífico, nós temos que acolher. Aceitar o comportamento contrário àquilo que nós cremos é diferente. Eu vou acolher, mas eu preciso mostrar para ela aquilo que eu creio. Significa que eu não vou colocá-la para fora daqui, eu vou amá-la, vou beijá-la, mas eu preciso mostrar para ela o que é certo, que é o processo de discipulado, o processo de santificação. Se ela entender e se abrir para esse processo porque ela foi convertida, ótimo. E quem vai fazer isso é sempre o Espírito Santo. Eu não mudo o comportamento de ninguém, como nós já discutimos aqui. Então, são duas coisas que a gente precisa ter em mente. Nós precisamos acolher? Sim. Acolher não significa deixar que ela continue do jeito que ela está. Eu vou mostrar a verdade para que a verdade, através da ação do Espírito Santo, transforme a sua vida. Se ela estiver aberta para aquilo, ela mesma vai ficar aqui. Se não, ela vai sair, porque não vai querer andar conforme o evangelho que nós cremos. Então, são duas coisas que a gente precisa ter em mente de forma muito clara. Acolher não significa aceitar que ela permaneça fazendo aqui as coisas que ela faz que é contrária à palavra de Deus. Isso quem vai mudar é o Espírito Santo. Eu vou dar a palavra para ela aqui, depois para a Graça, para a gente orar. Só acrescentar, né, que a gente fica olhando, a pessoa fez uma transformação no corpo dela. Ela fez uma transformação no próprio corpo, né? Ela está mexendo com o corpo dela. Mas nós como igreja, muitas vezes, temos que aceitar
casos piores. Por exemplo, alguém assassinou, cometeu um crime, matou alguém. Ele pagou lá os anos dele na cadeia e ele se converte, ele aceita Jesus. Nós não vamos perdoá-lo? E enquanto, se nós perdoamos um assassino, por que não podemos perdoar alguém que modificou seu próprio corpo? Eu acho que a gente se apega muito à questão do pecado, né? Qual tipo de pecado, e a gente acaba julgando. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ótimo. Graça Holanda. Pastor, Oi. Eu pedi para falar, não é uma opinião minha, mas é um versículo aqui que fala, até porque eu já estava pensando nesse versículo, e quando o rapaz lá na frente falou, acho que Michel, né? Sim. Então, ele falou exatamente o que eu estava achando e que vem ao encontro do que o versículo fala. Que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, esse versículo resume muito do que alguns falaram aqui. E, quer dizer, se ele se converteu, se a pessoa se converteu, então, ela converteu o coração. Foi o coração dela que foi convertido. Amém. Agora, como foi falado, se ela puder reverter a cirurgia, ótimo. Se não, Deus vai ver o coração dela. Amém. Né? Então, era só esse versículo que eu queria acrescentar aqui a tudo que foi falado. Obrigada. Obrigado, Graça. Quem converte o coração é Deus, e quem vai convertendo toda a pessoa, santificando, é o próprio Senhor. Então, isso a gente não pode perder de vista. Vamos ficar de pé todo mundo? Queria que a gente lesse ali, a gente terminasse o nosso curso com essa certeza no nosso coração. Depois vou pedir a Cláudia para orar por nós. Vamos ler juntos? Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Isso aqui tem que ficar gravado no nosso coração. A Cláudia vai orar por nós. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Senhor, porque é o Teu Espírito que nos move, que nos faz acordar todos os dias, estarmos em Tua casa para aprendermos mais do Senhor, para Te buscarmos, para ouvirmos a Tua voz. Obrigada por esse semestre, Senhor, por tudo aquilo que tivemos a oportunidade de aprender contigo, de aprender com os irmãos, pelas experiências vividas ao longo do semestre, ó Deus, pelas reflexões provocadas, ó Deus, e pelo agir do Teu Espírito em nós. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Te pedimos agora que sejamos usados por Ti como homens e mulheres criados à Sua imagem e semelhança, Senhor, para que possamos, cada um, exercendo aquela função que foi determinada por Ti, possa refletir a Sua glória e glorificar o Seu nome, Senhor. Sê conosco no resto do nosso domingo, que possamos continuar Te adorando, Te glorificando, e que tenhamos momentos, ó Deus, em Tua presença em família. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Estamos à disposição dos nossos professores para a gente tirar dúvidas sobre o tema.